Em que medida a Defensoria Pública tem um potencial institucional emancipatório? A partir da questão de Boaventura de Souza Santos, pode o direito ser emancipatório? Em que ele vai fazer uma análise sociológica dessa questão, dessa provocação, e vai concluir que, em princípio, não. O direito é um instrumento da ordem, ele existe para manter o status quo dominante. Contudo, determinadas formas de utilizar o direito enquanto vocalização das lutas por dignidade, sim, pode assumir um papel emancipatório no marco dessas lutas por direitos. A partir dessa questão, durante o meu afastamento para estudos no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, centro fundado pelo Boaventura, eu busco refletir sobre o potencial institucional da Defensoria para a emancipação social. A missão que a gente recebe da Constituição é promover direitos humanos, é prestar uma assistência integral e gratuita em todos os níveis, em todos os planos, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, os necessitados de justiça. Mas eu me questiono de que modo esse potencial pode ser estimulado a partir do dia a dia do defensor e da defensora pública. Então, eu construo uma tese que eu apresento no último Congresso Nacional de Defensores e Defensoras Públicas e ganho um prêmio, uma menção honrosa que muito me alegrou, porque foi o coroamento desse tempo de afastamento para estudos, e eu construo uma tese para refletir, em busca desse potencial, para refletir sobre o desafio de construir marcadores institucionais no sentido de incrementar todas as dimensões do acesso à justiça. Eu parto do reconhecimento de que sim, existe um déficit entre essa promessa constitucional de um acesso à justiça amplo em todas as áreas e a realidade concreta. Por exemplo, no diagnóstico da Defensoria Pública, publicado em 2015, a gente tem um retrato desse paradoxo entre a defensoria que queremos e a defensoria que temos. Por exemplo, 97,9% de todos os entrevistados acredita na atuação extrajudicial da defensoria. Essa é a defensoria que queremos. Contudo, por exemplo, na educação em direitos, que também mais de 90% dos defensores e defensoras públicas apostam, apenas 24% dos defensores estaduais e 16% dos defensores federais atuam. Então, o fato o problema que eu enfrento de que modo estimular? De que modo tirar do papel esse desejo? Aí eu reflito primeiro, a partir da ideia de que o direito humano de acesso à justiça, o direito humano às garantias judiciais e à proteção judicial, no marco de um modelo público de acesso à justiça integral e gratuito, que é o promovido pela Defensoria Pública, não pode se restringir apenas ao acesso ao Poder Judiciário. Inspirada nas regras de Brasília e na declaração que antecedem essas regras, eu resgato no item 9 a definição de que o acesso à justiça é não só acesso aos tribunais, que seria a primeira dimensão, que dialoga com a inafastabilidade do controle jurisdicional, não só aos meios alternativos de solução de um conflito já instaurado, mas também o exercício efetivo de direitos, que seria essa terceira dimensão, a dimensão da vida, a dimensão onde a vida pulsa, a dimensão onde nós precisamos atuar e incidir de maneira mais potente, por exemplo, no campo da educação em direitos, no campo da orientação jurídica, no campo do monitoramento de locais de privação de liberdade, de políticas públicas, no campo da participação em conselhos de direito, em comitês, em grupos de trabalho, incidindo, por exemplo, no processo legislativo, auxiliando a elaboração de leis, conversando com os parlamentares, em comissões de inquérito, fazendo parte dessa esfera onde a vida acontece, incidindo politicamente nós,
enquanto uma instituição que é um litigante habitual consegue tanto captar individualmente as demandas quanto incidir na produção da política pública. E se a política pública não for efetiva, a gente sempre vai ter a possibilidade de articular a primeira dimensão, que é a judicial. Além disso, ainda nessa dimensão promocional de direitos, nós podemos enumerar a atribuição da Defensoria Pública para convocar audiências públicas e para participar de audiências públicas. Nesse campo, buscando uma atuação completa e complexa, inclusive em articulação com outras áreas do saber. Por exemplo, numa atuação em prol da população em situação de rua, uma atuação intersetorial com assistentes sociais e psicólogos, assim como na área de saúde mental. Então, pensando na necessidade de promover todas as dimensões do acesso à justiça e sabendo que, para alguma mudança se institucionalizar, ou seja, passar a ser um hábito e, portanto, abandonar o terreno da excepcionalidade, a gente precisa promover uma cultura de direitos humanos que reveja o papel do defensor e da defensora pública apenas atrelado a um processo. Como que nós vamos diminuir esse déficit entre a defensoria que queremos e a defensoria que temos, se é muito mais valorizado no âmbito institucional aquele defensor que fala em processo e que faz audiência na hora dele preencher lá o formulário estatístico e não tem nem espaço para eu preencher um formulário estatístico de ter passado 4 horas, 5 horas numa reunião com gestores públicos, fazendo uma participação importantíssima para produzir incidência em política pública. Então, como estimular a prática institucional que abandone a excepcionalidade? Fulano gosta muito desse negócio de ficar dando aula para essas pessoas, para indígena, para quilombola. Aí é coisa dele ou dela. E fica sempre no âmbito da excepcionalidade. Então, o desafio que é posto para a instituição é incidir na forma que a defensoria captura esse labor defensorial e, portanto, incide na microfísica, porque é a partir do trabalho dos diversos defensores e defensoras públicas que é possível transformar a prática da instituição. É possível mudar os hábitos e, portanto, reinstitucionalizar, ressignificar a própria tarefa da defensoria. Por isso que a proposta da tese que eu apresentei no Congresso Nacional de Defensores e Defensoras Públicas se inscreve na construção de marcadores institucionais que incrementem todas as dimensões do acesso à justiça. E aí, a proposta era, concretamente, modificar os formulários estatísticos a fim de que essas 3 dimensões do acesso à justiça, nessa compreensão alargada, articulada, estratégica do direito humano, possa se consubstanciar na praxe, modificando o dia a dia, e que abandonemos essa noção de que essas funções extrajudiciais, né, de caráter promocional de direitos, seriam um plus, um a mais na tarefa do defensor. Na verdade, são a alma da defensoria. Porque, gente, defensorar é verbo transitivo direto. Quem defensora, defensora com alguém, ou por algo, ou por alguém. Não se conjuga intransitivamente, nem como verbo transitivo direto, porque depende de um interlocutor, sempre depende, cuja fala seja amplificada pela Defensoria Pública. Defensorar exige um compromisso ético e político com a densificação da democracia direta contra-hegemônica. Ai, Glaucio Franco, que saudade de você. Defensorar é produzir fissuras no sistema de justiça por meio de um fazer jurídico-político que force as brechas existentes e ou crie espaços para os processos de luta por dignidade, sempre sintonizado com as vozes e com as lutas das pessoas em situação de vulnerabilidade, porque defensorar é resistir, é ser megafone, é produzir fissuras. Vou continuar
nos episódios 2, 3 e 4, a trabalhar com temas sobre direitos humanos. Se você curtiu, se inscreve para não perder o próximo episódio. E dá um joinha, um like para mim. Um abraço e muitas saudações defensoriais para você.